Também chamada de extensões de braço no solo, a flexão de braço, como é mais popularmente conhecida, é um exercício predominantemente de peitoral, mas que envolve outros músculos, até mais do que o próprio supino, pela posição que ela está. Então vamos falar tudo sobre a flexão de braço. Já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Eu imagino que a execução todos vocês sabem bem, mas está passando aí na tela, né? Você vai colocar as duas palmas da mão no chão, vai ficar na ponta dos pés e vai executar o movimento de flexão de braço ou extensão de braço no solo. Pois bem, existe uma variação onde você pode apoiar os joelhos para quem tem um pouco mais de dificuldade e isso vai tirar um pouco da sobrecarga, né? Porque se numa você tem que levantar ali, entre aspas, o seu corpo inteiro, na outra você tira uma parte do recrutamento e isso facilita. Então normalmente é feito por iniciantes ou mulheres que normalmente têm um pouco menos de força do que os homens. Além do peitoral, também é trabalhado o tríceps, o deltoide, o que isso no supino já é também trabalhadinho, só que trabalha muito o abdômen e a lombar, porque se você for analisar, é como se fosse um exercício de prancha, não é mesmo? Na prancha você não fica nessa posição, só que ainda você está trabalhando o peitoral. Lembrando que você quer saber mais sobre a prancha, tem aqui no YouTube, lembra de procurar Leandro Twin mais temas sempre que tiver qualquer tipo de dúvida. Em relação ao peitoral, pessoal, a gente pode fazer ali algumas variações, né? Se você faz uma flexão de braço declinada, você está trabalhando mais a parte superior de peitoral. Se você faz uma flexão de braço inclinada, você está trabalhando mais a parte inferior do peitoral. E aqui a gente tem uma grande vantagem nela, porque meio que flexão de braço você pode fazer em qualquer lugar. Então é um exercício muito completo, muito bom, que de repente, vamos supor, numa viagem, você vai perder um treino de peito. Você pode fazer várias séries de flexão de braço. Ah, Leandro, mas não é tão completo, não é tão bom. Ué, é muito melhor do que um treino perdido, concorda comigo? Então vamos supor, segunda-feira eu teria que fazer peito. Pô, não vai dar. Tá bom, eu vou lá e faço quanto? Eu ia fazer 4 exercícios, 4 séries cada um, 16 séries de peitoral. Vou fazer 16 séries de flexão de braço. Experimenta fazer antes de criticar e veja se no outro dia você não acorda, né, com bastante dor muscular tardia, bastante quebrado. Enfim, você tem ali um treino de qualidade. De novo, com a musculação você vai conseguir coisas mais específicas. De repente você quer melhorar mais uma parte do que outra, maravilha. Mas, né, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então, esse tipo de treinamento você pode usar para substituir. Lembrando que para você aprender a montar um treino de periodização do zero, eu tenho um curso para isso, tá? Mais informações aqui no link aqui na descrição. Tem muita gente que sente, né, aquelas dorezinhas nas costas. E olha só que coisa, a própria flexão de braço pode ajudar, porque como a gente falou, é um exercício de prancha, propriamente dito. Então, você pode fazer a prancha, lógico, que é ótimo para dor nas costas, mas você também pode complementar fazendo a flexão de braço para ter mais um recrutamento. Claro que aqui a gente usou, né, 8 ou 80 horas, então ou você faz a flexão de braço ou você faz o treino de peito. Mas a flexão de braço pode estar dentro do seu treino de peitoral. E se você acha que é um exercício muito fácil de fazer, você pode, por exemplo, fazer por último, né? Então primeiro você cansa o peitoral com um monte de exercícios e ali, as últimas 3 séries do seu treino, você coloca 3 séries de flexão de braço até a falha, independente de quantas repetições você conseguir fazer. Pô, Leandro, mas eu passo muito de 10, 12 movimentos, né? Vai entrar muito num treino de resistência muscular localizada. Então tudo bem, então tenta fazer mais lento, né? 2 segundos para descer, 1, 2 para subir, isso vai causar uma dificuldade. Faz um tempo de intervalo um pouco mais curto, né? Ao invés de descansar 2 minutos entre as séries, descansa 30 segundos. Ah, Leandro, mas o meu problema é o contrário, né? Eu perco força, né, nesse exercício, eu não consigo fazer ali 3, 4 movimentos. Ué, então faz um descanso maior. 2, 3 minutos de intervalo entre as séries, ou faz em primeiro, né, do seu treinamento. Já abre o treino de peito fazendo flexão de braço. E se você é muito forte, você pode se desafiar e fazer a flexão com um braço apenas, que é muito mais difícil. Leandro, você passa a flexão de braço para os seus alunos da consultoria? Sim, eu passo. Claro que a gente tem que estudar o aluno, né? Tem aluno que às vezes não faz muito sentido. Mas vamos supor que tem algum aluno que está preocupado muito mais com a parte funcional do que hipertrófica, propriamente dito. Então, eu posso ali optar por fazer a flexão de braço para trabalhar também o core dele, estabilização. Agora, não, esse aluno aqui, ele é 100% focado no bodybuilding, né? Ele quer construir um corpo harmônico e ele precisa focar mais a parte inferior. Então, talvez eu não vou queimar um exercício dele colocando uma flexão de braço. E aquelas variações do tipo assim, eu vou pular e descer com a flexão de braço, ou eu vou pular, bater uma palma e descer.
Pensando em bodybuilding, tá, pessoal, isso aí não é legal, tá? Não é específico da modalidade. Agora, quero melhorar minha parte funcional, de repente para algum esporte, sei lá, eu vou chutar aqui uma besteira, tá? A primeira coisa que me veio à cabeça. Eu sou do paintball, então às vezes eu tenho que rastejar e subir rápido. Então faz sentido esse tipo de exercício mais dinâmico, que pode ser um pouquinho mais perigoso sim, mas que feito no ambiente controlado também não vai causar nenhum tipo de lesão em alguém que vai se preparando para isso. Então normalmente essas variações que a gente que, né, faz musculação pensando em hipertrofia muscular acha meio engraçado, até meio bizarro, pois saiba que pode ser muito bom dado o contexto, certo? Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui do lado, que a gente vai mostrar um treinamento de peitoral completo para focar todas as regiões. E aí você vai entender um pouquinho mais o que cada exercício vai fazer no seu belo, que eu imagino, corpinho. Não imagino não, clica aqui já.